Fala aí pessoal, a gente está vendo bastante polêmica em relação ao anúncio de que a NVIDIA vai descontinuar a RTX 2060 e as placas aí GTX da série 16. 1660, 1660 Super, 1660 Ti. A gente tem aqui o lançamento da série 4000. A gente já tem a 4090, a 4080 e vão sair outras placas que eu ainda não posso comentar. Mas olha a quantidade de RTX da série 3000 que nós temos no mercado. A gente tem lá, começa da 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080 de 12 GB, 3080 de 10 GB, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti GDDR6X, 3060 Ti, 3060 de 12 GB, 3060 de 8 GB e a 3050. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: as placas elas são lançadas, as versões são lançadas por conveniência do fabricante, para aproveitamento do que tem de memória, de chip e para colocar as placas no mercado. E como eu sempre falo, o que vai direcionar se essa placa, se esse modelo vai vender ou não vai vender, vai ser o preço que ele vai estar encaixado no mercado. Finalmente, a gente tem ainda as placas da série 2000. Para cima de 2060 Super, já faz algum tempo que foram descontinuadas. Mas como a gente tinha placas, digamos, placas que substituíssem os modelos mais altos, a gente não teve tanto impacto. Mas vai acontecer da mesma forma. Por quê? Se a gente pensar bem, a gente tem lá essas placas da 2060 Super para baixo que estão no mercado e que ainda vendem muito. Então o que eu diria para vocês? O primeiro ponto de vista é não deixar de dar o suporte, não descontinuar o suporte de driver, o suporte de garantias que essas placas ainda têm no mercado, até porque existem muitas delas ainda vendendo. Se a gente pensar bem, essas placas elas estão sendo descontinuadas, mas a continuidade, a eventual continuidade de uma placa dessas, assim como eu falei, ela é feita por conveniência. A gente não tem um exemplo, por exemplo, da 1050 Ti. Alguém lembra da 1050 Ti que já foi descontinuada, série Pascal, já há bastante tempo? E hoje ainda vendem muitas unidades novas. Eu posso ir mais longe para vocês. A gente até hoje tem placa da série 2. Então o Brasil é um país que consome muita GT 210 ou GT 710. São placas já muito antigas, mas ainda são fabricadas e vendidas principalmente para computadores que não tem aí o vídeo integrado com o CPU. Então o que acontece? Ainda se vende muito essas placas antigas. Por conveniência agora, esses modelos aqui, eles estão sendo descontinuados. Qual é a intenção? Não sei, eu não sou NVIDIA. Mas a minha preocupação em relação ao consumidor, inclusive penso dessa forma, porque enquanto mais barato, mais competitivo e mais o consumidor vai ser favorecido por isso, é que essas placas, ainda a gente tem aqui, né, a GTX 1650, assim como aconteceram quando as RTX 2070 para cima foram descontinuados, esses modelos, principalmente esses modelos aqui que vendem bastante agora, que é a 3060 Ti e 3060, eles ajustem o preço. Então, assim como a gente teve em todas as gerações anteriores, os modelos da geração anterior, eles caem de preço e substituem, porque a cada geração o desempenho aumenta.
Então, uma 3060, que ela era até então inacessível para grande parte da população, uma vez que vão surgindo os modelos para substituir os modelos mais altos, eles também caem de nível. Então, assim, no meu ponto de vista, a briga, a luta do consumidor, ela é totalmente válida para que os preços se encaixem e para que esses modelos aqui, 3060 Ti, etc., venham substituir as placas que estão saindo de linha, por consequência até dos novos lançamentos que devem ir chegando no mercado. E eu vou dar um detalhe agora que passou talvez despercebido. A gente não teve a 2050. A 2050 nunca foi lançada. Então, assim, olhando de uma maneira natural, a 2050 que nunca foi lançada, ela era praticamente que essa série aqui, a série 16 para baixo. Então ela teria que substituir essa série da 1660, 1660 Super, 1660 Ti. Isso aqui é o meu ponto de vista. Então, como ela não foi lançada, e a gente tem o advento do Ray Tracing, da inteligência artificial, que estão nas placas RTX, por elas terem o hardware dedicado, elas elevam o preço da placa de vídeo. Então, para nós, para o consumidor, o mais importante é que se ajustem os preços para que a placa fique competitiva e a gente possa ter aí, de alguma forma, uma vantagem em relação à saída dessas placas do mercado e o ajuste de preços com os lançamentos para que o consumidor possa ter os produtos melhores. Porque a cada ano, a cada geração vai melhorando o desempenho. Então a gente sabe que nem sempre isso é verdade, porque muitas vezes a gente tem influências no mercado, influências do dólar, influências que a gente teve, por exemplo, de pandemia, de excesso de placa no mercado que faz o preço cair, ou até de falta de produto no mercado que faz o preço subir, que são as ações naturais, né, de lei de oferta e demanda. A gente vê, aconteceu aí de uma forma muito incisiva nos últimos tempos. A gente viu primeiro na pandemia que faltou produto e os preços subiram assim, foram estratosféricos, e agora com uma queda de preços brusca que aconteceu nos últimos tempos aí, com a guerra, a queda da mineração que não está mais valendo a pena e o mercado está totalmente turbulento. Então, assim, na minha opinião, a saída dessas placas, elas vão ocorrer de qualquer jeito, a não ser que, por conveniência, depois da descontinuidade, a empresa passe a fabricar esses produtos de novo, como é o caso da 1050 Ti, que a gente vê bastante aí no mercado. Ou até mesmo essas placas aí que eu falei, que tem há décadas aí, GT210, GT710, GT730, que são placas muito antigas, mas que ainda tem demanda aí para o consumidor, beleza? Espero ter ajudado um pouco. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um like aí pra gente.